Mas eu senti de mudar esse tema, tá? Era, sei lá, 2h40 e poucos da manhã, eu senti de trocar esse tema. Então, eu vou começar hoje o nosso encontro fazendo uma pergunta para vocês. Vocês têm servido ou se desgastado? Hoje, então, o que eu quero dizer para vocês, o tema, né, que eu troquei, é o servir. O amor que transborda ou o amor que se perde. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa palavra servir. Será que eu tenho servido mesmo de coração ou eu tenho me desgastado? Gente, servir é uma palavra muito bonita, muito bonita, né? Mas ela é, às vezes, muitas das vezes, ela é mal compreendida. Porque às vezes a gente diz que está servindo, mas na verdade a gente está tentando ser aceita, vista e reconhecida. E não aquele servir genuíno de coração, aquele servir que Deus deixou para gente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O servir que cura ou o servir que adoece. O servir que nasce do amor ou que nasce da carência. Gente, servir é dar o que transborda e não aquilo que nos falta. E aí, alguém estava precisando desse tema? Conta para mim. A gente vai fazer. Vou abrir o chat aqui. A gente vai fazer o tema que estava proposto, mas na próxima sexta-feira. Mas hoje eu senti a gente falar sobre isso, sobre esse servir. Quando vocês pensam nessa palavra, servir, o que vem para vocês? Qual é a palavra que vem? O que que vocês sentem? Gente, o servir, ele é natural. Ele é natural, mas para quem ama. É um movimento onde a gente encontra o sentido da vida. E o coração ele só pode servir se ele está cheio. Ele vai transbordar. E quando esse coração está cheio e ele transborda, isso é o servir. O seu coração está cheio. Está cheio do quê? Tem um problema que é quando a gente serve esperando algo em troca. A gente espera. A gente é ser humano, a gente acaba esperando algo em troca. Mas eu quero perguntar para vocês, quando eu sirvo, o que eu estou buscando? O que eu estou buscando? Olha para dentro, se escuta, se conecta com você. Eu estou servindo por amor ou por medo de não ser amada? Será que eu estou servindo para poder caber? Será que eu estou servindo para ser reconhecida? Será que eu estou servindo para me fazer presente ali naquela família, naquele núcleo, naquelas amizades, naquela mesa? O seu servir é uma escolha ou é uma obrigação? Servir para mim é tudo e para todos. É com amor comum se fosse para Deus. Isso aí, o sentido do servir. Só que a gente só consegue servir se o nosso coração é um coração maduro, porque ele não quer provar nada para ninguém. Ele não quer controlar o outro. Ele quer apenas expressar o amor que já está dentro. E aqui que é um ponto que eu quero falar para vocês, é uma coisa que às vezes eu vejo dentro da terapia, né? Um ponto mais terapêutico. O jeito que eu sirvo revela o meu nível de consciência. Como está o seu nível de consciência? E às vezes a gente faz esse servir para agradar de uma forma inconsciente. Ah, eu vou fazer. Ah, eu vou lá servir porque eu quero ser amado. Não, é de uma forma inconsciente. Eu vou servir para agradar. Não. Porque se eu ainda estou servindo para agradar o outro, eu ainda
ainda estou a nível de sobrevivência. Eu estou tentando sobreviver. Mas quando eu sirvo para contribuir, aí sim eu posso dizer que estou servindo para e vivendo. Gente, o servir é um amor em movimento. É como a alma, é como que se a alma já entendesse que tem um valor. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo para vocês? Tá fazendo. Espiritualmente, gente, o servir, ele também é uma entrega. Mas não é aquela entrega cega, eu faço tudo, amém. Aquela entrega que apaga a gente. Mas é uma entrega consciente. Eu dou porque posso, eu ajudo porque quero, e se o outro não reconhece, tá tudo bem. Eu não me perco por conta disso. Servir, gente, é um exercício muito grande de presença. Quando eu sirvo vocês, eu aprendo a amar sem precisar controlar. Tem muita gente que serve, mas para poder ter o outro ali. Para que o outro fale, nossa, ela faz tanto por mim, eu não posso ir embora. Eu sirvo tanto o outro que eu acabo afogando o outro. Para que ele se sinta em dívida comigo e não vá embora. Ou então eu sirvo porque eu também quero ser servido. Claro, todo mundo quer ser servida, né? Mas assim, de uma forma intencional. É natural que aconteça. Isso é o natural, é uma troca equilibrada. Eu vou falar um pouquinho mais ali para vocês. Isso é uma troca equilibrada. Mas será que eu estou fazendo isso de uma forma verdadeira ou com intenções? Para poder controlar o outro, para poder controlar situações, para poder controlar amizades, para poder controlar mesas aonde eu sento. E aí? Vocês estão muito quieta hoje. Muito quieta. Gente, mas tem um servir também que esse servir nos adoece, que é o servir distorcido. O que seria esse servir distorcido, né? É o servir que vem de uma ferida nossa, que a nossa menina lá quando a gente era criança, lá atrás, aprendeu que para ser amada precisava cuidar, precisava resolver, precisava agradar o outro. Então, para mim me sentir amada, eu precisava servir com serviços, eu precisava cuidar do meu irmão mais novo, eu precisava limpar a casa, porque se eu não fizesse isso, minha mãe brigava comigo. E aí ali a minha criança entendia que eu não tinha valor se eu não fizesse. E eu só seria amada se eu fizesse. Olha que doideira, né? Então, de alguma forma, a gente cresceu tentando merecer o amor do mesmo jeito. É fazendo por. Como que eu faço isso hoje como adulta, né? É fazer por todos, mas a gente acaba se esquecendo de nós mesmos. A pergunta que eu vou fazer para vocês agora, eu quero que vocês sejam muito verdadeiras e olhem com consciência para a vida de vocês, que olhem para dentro de vocês. Em quais áreas da minha vida eu estou servindo para ser aceita? Ah, eu sirvo todos, eu sirvo tudo. Tá, tudo bem. Aonde que eu faço demais e eu fico esperando que alguém perceba? Será que eu sirvo ou será que eu me sacrifico? Eu abro mão do meu, de tudo,
tô acabada, tô cansada, tô isso, tô aquilo, nunca me priorizo. Ah, mas eu vou lá, porque senão ela vai ficar chateada comigo. E aí? Qual é a parte? Esse servir, gente, ele parece bonito. Ele é muito lindo falar, mas é um pedido de socorro disfarçado. Porque é um servir da mulher que está cansada, mas a gente não sabe parar. E no fundo, a gente cuida de todos, de tudo, de todos. E no fundo, a gente sente raiva, porque ninguém cuida da gente. Um serviço sem consciência é um grito, gente, por amor. Aonde está a minha consciência? E quando eu trago isso para dentro das relações, pesa. Porque quando só uma parte dá, a gente já falou isso nos relacionamentos, né? Encontros anteriores. Quando só uma parte dá, a outra parte ela adoece. A parte que só recebe. Esse amor ele fica doente. Então não é fazer tudo por todos. É servir sim, mas não para controlar, não para comprar o amor, não para segurar alguém. Eu estou muito quieta hoje. Servir, gente, não é apagar. Não é a gente se apagar de nós mesmas, mas é manter, é se manter o outro. De um ponto de vista, se a gente for falar de uma visão mais sistêmica, o servir, ele precisa respeitar uma ordem. Quem serve o tempo todo, sem deixar o outro servir, toma um lugar que não é seu, o lugar de controle. O Hilda, a gente está em reabilitação. Ela disse ali, gente, eu melhorei bastante, mas ainda às vezes me pego servindo muito. Eu falo que a gente está em reabilitação, lembra? Então, às vezes a gente vai ter ali os momentos. Mas olha que legal, já tem consciência que às vezes eu sirvo demais. Porque chega um momento da vida que a gente serve tanto. A gente, eu digo a gente porque eu já estive nesse lugar, gente, de ficar doente. Que eu só seria amada se eu fizesse. Ou pior, se eu tivesse. Porque eu fui uma criança condicionada que eu precisava fazer para receber amor. Só que a gente é amada simplesmente por ser, não pelo fazer. E é isso que a criança nossa, ela acaba não entendendo. E ela quer o tempo todo servir. Muitas das vezes, Deus tem trabalhado isso no meu coração. Eu posso servir mais, mas ele fala, é menos, é menos. Porque às vezes, nesse servir, eu acabo transbordando, afogando o outro, e o outro, de uma forma inconsciente, acha que não vai, não vai conseguir devolver, equilibrar essa situação, e aí o que ele faz? Ele vai embora. Ele simplesmente vai embora. E isso, gente, não é só de relacionamento casal. Isso é muito visível e muito frequente dentro das amizades. Eu tenho que sempre estar presente. Eu sempre tenho que mandar mensagem. Porque se eu não mandar mensagem, né, nossa, sei lá, ela vai ficar chateada. Ela vai achar que eu tô brava com ela. Eu precisei
romper. Foi um rompimento mesmo com uma amizade. Porque eu vi que eu estava espremendo para caber naquela amizade. Gente, isso não é amizade, isso não é saudável. E dentro dos relacionamentos, esse tema ele aparece muito. Esse servir. Ah, eu dou demais e ele não. Porque servir dentro do amor, ele é lindo. Mas quando servir vira uma troca de moeda, ele vira cobrança. Ele vira ressentimento. E aos pouquinhos, aquele amor que era lindo, ele vai morrendo aos poucos. Será que eu estou servindo para ser indispensável? Nossa, a gente não pode ficar sem a Fernanda. Porque ela faz demais, ela faz tudo. Será que eu estou servindo para que as pessoas tenham isso quando pensam em mim? E falando um pouquinho mais profundo, será que eu estou deixando o outro cuidar de mim? Será que eu deixo? Será que eu deixo a minha amiga me servir um pouquinho? Ou será que só eu tô dando, tô dando, tô dando? Será que eu deixo meu marido cuidar um pouquinho de mim? Porque era uma das coisas que eu cobrava muito do Bruno. Eu queria muito essa posição dele. Mas depois, quando eu fui olhar de uma forma mais profunda, eu não deixava ele estar nessa posição, eu não deixava ele cuidar de mim, e era o que eu mais queria. Olha que doideira, gente. Eu queria, era o que eu queria. Mas eu não deixava. Ah, como eu não deixava? Pedia para ele fazer alguma coisa. Tá bom, vou deixar para ele fazer, sei lá, me ajudar com isso aqui. Ele ia lá, ele não fazia às vezes no tempo que eu queria, ele ia fazer no tempo dele. Eu ia lá e fazia, ah, deixa, não precisa mais fazer, eu já fiz. É muito lindo a gente falar isso, mas na prática, como que tá? Será que eu não tomo o lugar dele e eu digo, deixa que eu faço? Não, deixa que eu faço. Como a gente está em reabilitação, peguem essa chave. É um trabalho. Um trabalho que vocês vão ter que fazer de uma forma ainda consciente para que aconteça naturalmente. Ah, eu quero muito que ele lave a calçada para mim. Nossa, se ele lavasse a calçada para mim, ia me ajudar tanto. Amor, você pode lavar a calçada para mim hoje? Posso. Ah, então tá bom. Beleza, fica a responsabilidade sua. Ah, hoje não posso. Quando que você pode? Ah, eu posso amanhã cedo. Ah, beleza, então tá. E aí você dá um passo para trás e espera. Espera que ele faça. Ele falou que ia fazer hoje, não fez. Ele falou que ia fazer amanhã cedo, não fez. Espera. Espera, não vai lá. Ah, ele não fez, deixa que eu faço. Não, geralmente. Amor, você disse que ia lavar a calçada hoje cedo. Hoje já passou o dia. Quando que você vai lavar? Com amorosidade. E não com um tom de cobrança. Porque é aí que tá o erro. Ah, mas eu falo. Mas que tom será que você usa para falar? Com amorosidade. Então, você não lavou. Gente, é um exercício isso, tá? É uma coisa que a gente precisa estar trabalhando isso o dia todo. Porque a gente vai lá e faz e não espera por ninguém, porque a gente é capaz e a gente não precisa de ninguém mesmo, tá? E eu digo isso por nós mesmas, todas nós. Mas quando você entra nesse papel de deixar ser servida, quando vocês tomam dessa água, nunca mais vocês vão querer tomar água de outro lugar. Porque é muito bom ser servido. E aí vocês deixam a calçada lá. Vai ficar uma semana? Vai. Até que ele entenda que ficou para ele mesmo e ele vai ter que fazer. E aí a gente começa a equilibrar um pouco também. A gente entra aí no equilíbrio, nem é hoje o,
o assunto, né, do nosso encontro, mas já pega essa chave. A gente já vai equilibrando esse dar e receber. Eu tive amigas assim, eu me sentia constrangida. Hoje não fazem parte da minha vida. Então, será que elas não serviram demais? E aí você achou assim, nossa, não tem como eu retribuir isso que ela fez por mim? E aí, de uma forma inconsciente, por não saber receber amor, eu me retiro, eu termino essa amizade, eu falo, ai, não é pra mim. Eu me sinto incomodada, eu não gosto. Ai, eu não sei, ela tem uma coisa que eu não gosto nela. Porque exatamente esse ponto. A gente não sabe receber amor. Muitas de nós aqui não sabemos receber amor. É triste, mas é uma realidade. Então a gente quer um marido que cuida, a gente quer um marido presente, mas às vezes ele tenta, mas não é do nosso jeito, a gente não quer, a gente não permite, porque a gente só quer do nosso jeito. Porque se não for desse jeito, eu não quero. E aí eu coloco a chupeta e a fralda e falo, ai, não, não quero. Da criança, do lugar da criança, eu falo, não, não quero desse jeito. Porque eu só quero se for do meu jeito. Quem tá falando, gente? A criança. A gente tá viciada em ser a que tudo faz. Só que a gente impede o outro de amar a gente. Anotem essa frase. Quem não se deixa ser servida, esgota quem tenta amar. Quem não se deixa ser servida, esgota quem está tentando amar. Pode uma criança se relacionar? Não. Então, quando eu espero que o outro me sirva só daquele jeito que eu quero, quem fala, quem está falando é a nossa criança. No relacionamento saudável, servir é uma troca. Eu sirvo e também recebo. Eu cuido, mas também me deixo ser cuidada. E muitas das vezes, esse ser cuidada não vai ser exatamente da maneira que você quer. E às vezes você vai ter que falar a maneira também que gostaria de ser servida, a maneira que gostaria de ser cuidado. E aí a gente entra lá no linguagem de amor. Eu queria muito que você fizesse isso para mim. Fer, não consigo falar, para mim é uma morte falar. É, escreve a mensagem. Escreve mensagem de texto. Muitas das vezes, quando eu tive que ter conversas difíceis com o Bruno, foi por mensagem de texto. Fer, mas no primeiro momento eu tive que fazer isso. Porque no texto eu consigo pensar para escrever. Hoje é muito fácil, né? A gente tem o GPT que escreve pra gente, né? Mas quando eu escrevo, né, eu tenho que pensar nas palavras e na coerência das palavras para formar frases. Mas quando eu falo, principalmente quem tem um temperamento mais quente, eu falo e queimo tudo em volta. Eu falo sem pensar. Lá, 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 lá. Falo. Às vezes estou num momento de raiva, nervosa, falo e acaba acabando com tudo. Eu era essa, que acabava com as minhas palavras. As minhas palavras acabavam com o outro. Ah, o que que eu fiz? Achei de uma forma, né? Num primeiro momento, escrever. Então, o Bruno saía às vezes de casa, eu queria dizer alguma coisa para ele que eu não conseguia. Muitas das vezes, muitos pedidos de desculpas, me perdoe, foi por mensagem. Por não conseguir verbalizar
olhar nos olhos dele e dizer: me perdoe, eu estava errado. Teve que ser por mensagem. Até que eu fosse capaz de dizer. Porque, gente, muitas das vezes a gente quer pedir desculpa, a gente quer falar direito, a gente quer. E aí, mas a gente não consegue. E eu entendo esse não conseguir. Então, por isso que eu digo para vocês: escrevam. E depois chama para conversar, se houver a necessidade. Não vá fazer isso, né? Sempre. Mas nesse primeiro momento, para vocês começarem a se conseguir comunicar de forma mais saudável. Usem isso. Falo que valeu muito a pena. Hoje eu já consigo dizer. Às vezes, não tudo. Por que, gente, eu não consigo dizer? Porque foi uma criança que não foi ouvida. Fica quieta. Você não sabe de nada. Quem é você para falar alguma coisa? Fecha a boca. O que que você está falando? E aí a gente foi se fechando. A gente foi se fechando, foi criando camadas de proteção. E hoje cresceu uma adulta que não consegue dizer, não consegue pedir desculpa. Porque às vezes, quando fazia alguma coisa errada, derrubava um copo na mesa. Você não tá vendo o que você tá fazendo? Já levava aquele xingão, aquele grito. O que que a criança faz? Congela, se fecha. E hoje ainda a gente reage dessa forma. Vocês estão entendendo? Que são várias coisas. Não é ou eu não consigo por não conseguir. Mas quando eu tenho consciência disso, gente, eu consigo fazer um equilíbrio, né? Essa troca mais equilibrada. E o amor amadurece. E quando que o amor amadurece? Quando a gente não está competindo em quem dá mais. É quando a gente aprende a sustentar o amor junto. Então, servir no relacionamento é uma escolha de entrega e não de submissão. É diferente. É se entregar por amor a ele, por amor à minha família, por amor. Quando que eu vou equilibrar, então, tudo isso? Gente, o servir, ele é essencial, né? Se a gente for olhar para um lado mais espiritual, quando Deus lavou os pés dos seus discípulos, ele estava ensinando a gente ali que não importa, pensa, o próprio Deus lavando os nossos pés. Ali ele mostra para a gente que não importa a nossa posição, que é um servir com amor. Mas para servir com esse amor, a gente precisa incluir algumas coisas. Porque se eu dou o que eu não tenho, eu não estou servindo. Eu estou me perdendo, me perdendo de mim mesma. Será que eu sei cuidar de mim? Ou será que eu só sei cuidar dos outros? Eu me sinto confortável em receber? Eu sei pedir ajuda? Ou eu só sei ser forte? Gente, o equilíbrio é isso. Eu sirvo, mas eu também descanso. Eu cuido, mas também me deixo ser cuidada. Eu amo, mas não me abandono. Desculpa. Opa, eita. Então, servir é amar o outro sem deixar de se amar. Então, quando esse servir vem desse lugar, ele é cura, ele é leve, ele não cobra, ele não pesa, ele não prende. Ele simplesmente flui. Talvez hoje eu tenha um convite muito simples para vocês. Antes da gente servir o outro, sirva um café para você mesmo.
sirva um descanso, sirva uma gentileza, uma compaixão. Porque só quando. Melhor. Porque só quem serve primeiro consegue servir com verdade. Então, servir, gente, é o amor em prática. Mas ele precisa começar lá dentro da gente. Eu sirvo porque amo, não porque preciso ser amada. E aí eu volto lá, né, na parte espiritual ali. Deus precisava ser amado, mas ele serviu porque ele amava. Então hoje, talvez Deus queira te lembrar que você não foi chamada para carregar o mundo, mas para ser canal de amor dele. Servir é lindo, mas servir com consciência é libertador. Então, que esse nosso servir possa nunca ser uma cobrança, que nunca seja um peso, que seja algo leve e fluido. Servir é como se fosse um amor que encontrou descanso. O servir, nós, dessa mulher mais rígida, dessa mulher mais que não sabe receber, o que que acontece? Virou uma parte da nossa identidade. E a gente só sabe amar cuidando. E a gente não sabe ser cuidados. Virou parte da gente, a gente nem sabe mais. Então, para a gente finalizar, escrevam ali no chat. Qual foi a parte que mais tocou vocês hoje? Para mim saber. E eu quero que vocês façam, não um mapeamento, mas que vocês olhem para dentro. Uma tomada de consciência. Aonde eu estou servindo demais? Será que eu estou servindo para ser aceita, para caber, para se sentir amada? Aonde eu preciso deixar ser servido? Será que eu preciso deixar ser amada, ser cuidada? Então, tudo isso que eu disse para vocês, olhem para dentro. Eu quero tanto, mas será que eu estou deixando? Será que eu estou sabendo receber esse amor? Ou será que eu estou querendo um amor só do meu jeito? Olhem para vocês, olhem para dentro e façam essa consciência, essa tomada de consciência. Será que eu sirvo porque eu confio no amor ou porque não confio que o amor vai me escolher se eu não fizer nada? Lembre-se sempre, o outro precisa amar a gente simplesmente pelo que somos, o ser, e não pelo que fazemos. E isso serve para o relacionamento, casal, amizades, no trabalho. Não é o que eu proporciono para ele, é o que eu sou. Não é num elogio que eu dou que ela vai me amar mais. Claro, a gente precisa elogiar, né? Mas desde quando seja verdadeiro. Ah, mas eu não toma consciência.
E às vezes a gente se serve tanto que a gente acaba se esgotando. E servir não é isso. A gente serve a família, a gente serve o marido, a gente serve a igreja, a gente serve as amigas. E aí a gente, que tempo sobra pra gente? A gente serve nossos pais. Eu tô sempre lá cuidando. Não, tudo bem. Tem que cuidar. Então, a última frase pra gente finalizar, eu vou finalizar com vocês. Deus nunca pediu para vocês se perderem para provar amor. Faz sentido isso, gente? Eu não sei quem precisava ouvir isso. Não sei se foi de encontro com o que vocês precisavam, mas eu senti que eu deveria trazer isso hoje. Tinha todo um script. Eu faço um pequeno roteiro do que eu quero falar, os pontos importantes que eu quero falar para vocês, mas muito do que eu falo vai aparecendo, vai vindo quando eu estou conectado com o campo. E hoje o campo trouxe isso, esse servir, esse amor em forma de servir. Certo? Nos vemos na semana que vem. Ficamos aí 2 semanas sem, mas porque eu fiquei muito doente. Mas graças a Deus estou melhor. E a gente vai seguindo aqui. Convide uma amiga para estar aqui semana que vem, para ouvir. Eu vou depois mandar o link, vou deixar disponível para quem quiser rever ou para quem quiser mandar para alguém. Vou mandar lá no grupo para vocês. Tá bom? Então, um beijo, ficam com Deus e até a semana que vem.